todo dia o comércio, as empresas trazem novidades para a gente. Seja nos condomínios, seja nas empresas, nas indústrias, enfim, a gente sempre está trazendo mais e mais novidades para dentro da casa da gente. E aí a gente precisa entender melhor sobre o que a gente compra, né? E principalmente sobre o que a gente tem em casa. Gente, vocês acreditam que tem gente que nunca mudou nada do fogão? Nunca, na vida. Vocês acreditam nisso? Tem sim. Eu conheço senhoras, eu conheço senhores, eu conheço pessoas. Não, eu nunca troquei não. Nunca troquei nada, nunca troquei a mangueira do gás da minha casa. E aí a gente precisa chamar a atenção da população, porque assim, é um feriado grande que nós vamos ter e veio muito a calhar justamente esse bate-papo hoje, necessariamente hoje, porque a gente precisa estar atento sobre tudo. Quem vai viajar, o que está deixando em casa, né? Dentro dos próprios condomínios, época que as pessoas viajam também, tem que ficar atento. E hoje nós vamos conversar com os diretores Alan Santana e Aleixo Silva, que são diretores da Multigás. Primeiro eu quero agradecer pela credibilidade de ter trazido esta grande empresa para o nosso programa, para o nosso Bom Dia e, de uma certa forma, aceitar que o nosso programa está na casa da dona de casa, das mulheres, das empresas, né, da sociedade em geral, e para falar sobre um assunto que, para mim, é algo distante. A gente pode trazer uma pessoa para falar sobre algo bem básico, mas necessariamente uma empresa que veste a camisa e que realmente pode levar informação, ainda pode estar nos lugares orientando, é totalmente diferente. Muito obrigada a vocês. Obrigado. Alan e Aleixo. São os nossos diretores aí da Multigás. Primeiro nós queremos apresentar a Multigás para quem está assistindo o nosso programa. Que empresa é essa e o que na verdade ela leva até o cliente, seja de indústrias, empresas e até a cliente final, a dona de casa, como eu, Vanusa e os demais que aqui estão. Certo. Bom, a Multigás ela é uma empresa de instalação de gás canalizado, mas a gente faz a instalação desde do P13, né, que é o gás doméstico, até o gás do industrial, que já são os estacionários. Então, todo esse tipo de instalação de gás, a gente faz esse tipo de trabalho com esse tipo de instalação. Desde o regulador, da mangueira, da válvula, do medidor de gás. Então, todos os equipamentos relacionados à instalação de gás a gente fornece. Pronto, a gente vai começar com a dona de casa. Certo. Né? Vamos começar com aquele gás que está lá na dona de casa, que é o começo de toda uma história. Sim. Né? A gente começa com o gás de casa. A gente fala muito da mangueira, mas a gente não se atenta a demais itens que tem do botijão de gás até o fogão. O que a gente pode alertar essas pessoas que estão assistindo o nosso programa? Quando ela compra um botijão de gás e quando ela vai colocar essa mangueira nesse botijão de gás que liga até o fogão, o que ela tem que observar e analisar relacionado a esse assunto que muitas vezes passa em branco? Porque a grande preocupação da dona de casa só é isso aqui. E olha lá, porque tem situações que isso aqui nunca nem foi trocado. Ah, tá bom do jeito que tá. E aí a gente quer entender de tudo um pouco, inclusive a validade. Bom dia, Vanusa. Bom dia, Nils. Bom dia a todas as donas de casa que estão assistindo agora. Que bela apresentação que você colocou aí, a preocupação com a segurança, né? Quando é um botijão doméstico, que é o P13, que a gente chama aquele P13, a preocupação que a gente tem, claro, com a validade dos equipamentos, no caso o regulador ele tem validade de 5 anos, a mangueira tem validade de 5 anos. Mas observar que no próprio botijão, quando vem, às vezes vem com um O-ring interno que é colocado ali, vem amassado. E começa a dar um vazamento de gás. E muitas vezes a dona de casa tem aquela antiga de colocar um sabãozinho. O sabão é uma ilusão, entenda uma coisa. O sabão ele tira o odor do gás. Aí você não tem aquela percepção de que está vazando mais. Então sempre ficar atento nisso aí, entendeu? Então, quando um profissional vai levar o gás na nossa casa e que ele, naquele momento, ele faz a retirada do registro, aqui é o registro, né? Ele faz a retirada desse registro para colocar... É o contrário. Ei, entendo tudo, né? Não se preocupe. Estamos aqui para aprender, hein, pessoal? Exatamente. Aí no momento que ele troca aquele gás, que ele coloca esse registro,
Aí ele pede, me dá uma esponjinha com um pouquinho de sabão. Sabão. Nesse momento, sim. Sim, nesse momento, Nesse sim, para momento, identificar uma possibilidade de vazamento. Mas se aquela mulher percebe que tem um cheirinho naquele botijão e ela pega um sabão de barra, exatamente, vai lá, e tenta, que isso é uma situação até dos nossos pais, dos nossos avós, de colocar aquele sabão em volta, achando que aquilo ali vai vedar. Isso. É onde mora o problema. Isso, exatamente. Então porque o sabão ele tira o odor, que o gás ele na verdade ele não tem cheiro. Ele é adicionado um produto chamado mercaptano que ele identifica o cheiro do gás. Entendi. Então o que eu queria falar também, principalmente para os condomínios, para as empresas e para os restaurantes, essa que você falou, teste de estanqueidade. O que é o teste de estanqueidade? Tem a central com tanque estacionário, ou P45, ele é removível. O estacionário que a gente fala, onde o alto tanque das companhias que fornece o gás vai lá e abastece. Então existe uma tubulação, uma canalização. Sim. Então, pessoal, o gás quando você está usando, consumindo lá na sua cozinha, no seu restaurante ou na sua indústria, aquela tubulação só é um duto de passagem. E quando você para, aquela pressão, para de consumir a pressão, ela começa a ter mais pressão naquela tubulação. O que acontece? Então, pessoal, é muito bom você fazer anual teste de estanqueidade. O que é o teste de estanqueidade? A gente tira todo aquele gás daquela tubulação, queima todo ele lá pelo equipamento. A gente também tem um equipamento que queima para não deixar nenhum resíduo de gás no ambiente. Então, o que acontece? A gente mete um teste de pressão. 1,5 vezes a pressão de trabalho. É 1,5 kg a pressão de trabalho que a gente então coloca uma pressão maior, que é para ver se aquela rede está estanque. Entendeu? Às vezes tubo de cobre, tubo de aço, então está deteriorado alguma coisa para que não tenha vazamento. Então o que eu recomendo aos senhores de restaurante, de indústria e de condomínio, síndicos, né, de condomínio, exatamente, que faça o teste de estanqueidade, que você vai ter uma RT, você vai ter um laudo com uma empresa que seja certificada. Então vocês também. da Multigás, vocês vão nas empresas, nas indústrias, enfim, aquele condomínio que as pessoas utilizam o gás, que é do condomínio, não é o gás de casa, é o gás do condomínio, a partir do momento que, anualmente, é isso? Anualmente. Isso. Pelo menos uma vez por ano. Uma vez por ano. Acontece de condomínios já estarem há muitos anos e nunca ter feito? Muito. Muitos condomínios, muitos mesmo? condomínios. Hoje as coisas também estão mudando, fique bem claro, as Sim. coisas também estão mudando. Hoje aqui em Teresina, os síndicos já estão muito atentos, participam de muitos eventos, então vem trazendo esse cuidado para cá, para Teresina. Para aquelas pessoas que estão exatamente. mais alheias a essa Mas tem muitas situação. aquelas pessoas que dizem, não, mas não estou sentindo nenhum cheiro de gás. Aí eu volto a falar dessa situação aqui das mangueiras, da válvula e do regulador e do medidor. Todos eles têm validade. O medidor ele tem validade de 10 anos, o regulador ele tem validade de 5 anos. No corpo dele está dizendo lá quando ele foi fabricado e a validade dele. Ah, quer dizer que ele tem validade. na parte a validade? Validade até 2030. Talvez ninguém nem tenha observado isso aqui. Sim. Porque esse camarada, a gente olha, ele é simples assim, mas ele tem um diafragma. Quando ele é liberado, ele abre ali para a passagem do gás e depois ele se contrai. O que acontece? Quando ele está vencido, porque quando ele é fabricado, ele tem um tempo de durabilidade. Muitas vezes a pessoa, não, mas não sinto nenhum cheiro de gás no meu apartamento, na minha cozinha, em casa. O que acontece? Entenda uma coisa, quando está vencido, 10 horas da noite, para de consumir gás no condomínio, para de consumir gás na sua casa, 2 horas da manhã, para de consumir gás no restaurante. Aquela pressão que eu falei, que vem da central, ela vai ficar mantendo ali. Ela está parada. Ela está parada. Ela está parada em alguma parte. Ela está parada em toda aquela tubulação e está ali. Então, quando um cara desse se rompe, uma tubulação, tipo, você tem na sua casa lá, o seu fogão, ele é de baixa pressão. Mas se você, tipo, tem um restaurante, você faz comida japonesa lá, que precisa de é alta pressão. Aquela pressão que vem da central, ela passa direto para esse equipamento, que se chama um equipamento de alta pressão. Ela chega até 20, 30 centímetros a chama. Depende do equipamento. Então tem que ter muito cuidado. Quais são os maiores danos para esta pessoa? Por exemplo, um registro como esse. Tem gente que acredita que tem filho já adulto e nunca trocou o registro. Exatamente. Sim. Esse regulador aqui, a grande preocupação dele é com a validade, mas muitas vezes fica atento. Muitas vezes a pessoa tem um espaço pequeno ali no armário dele, no local da cozinha, que resumindo, não quer que apareça o botijão, então não quer que apareça a mangueira. Essa mangueira aqui.
Essa aqui são os anti-chama. Que Deus o livre, que aconteça um acidente. Ela enrola todinha, mas ela não se rompe imediato. Claro que devido a muita chama ela pode se romper, mas ela tem essa segurança. Ela não cria então, aquele... essa daqui é diferente daquelas comuns. Aquelas comuns, exatamente. Então, hoje, por exemplo, a Multigás, ela fornece essas mangueiras, por exemplo, para as donas de casa, para os profissionais, as pessoas que ainda não conhecem, porque eu acho que muita gente não conhece. Sim. Exatamente. Ainda tem aquela tradicional que aquela compra ali do seu, que é de do seu plástico, Manel da né? Esquina, do seu João. Sim. Exatamente. Então, essa daqui, além de tudo, está evitando um acidente gravíssimo. Chama, ela se propagar com a chama, entendeu? Muito interessante. Hoje a gente encontra ela na Multigás, mas ela está em... Como a gente pode conseguir? No caso, Através do Instagram, através... Isso, entrar em contato com a gente, né? Pronto, vamos no colocar caso, o Instagram aí na telinha também. Isso, o nosso Instagram ele é bem recheado também de conteúdo, né? Porque Muito o nosso bom. objetivo aqui é Alertar a população. Mas a gente também tem interesse, porque quando você é alertado, você vai buscar. Isso, Quando correto. você é alertado, você vai buscar. Então, assim, talvez a dona de casa não tenha nem noção. Qual, assim, o risco de uma troca, de uma falta de troca de mangueira, ou, por exemplo, uma mangueira dessa, se ela tiver rachada, se ela tiver seca, o dano é grande. Aí, Vanusa, que eu queria concluir essa situação que você está perguntando. Às vezes, esse regulador, você coloca uma mangueira dessa, a pessoa quer espaço, então ela vai e dobra uma mangueira dessa, ela quebra. A durabilidade dela é de 5 anos, você já meio que, Sim. que diminuiu aquela durabilidade Sim. dela. Entendeu? Às vezes você deixa numa área de calor, entendeu? Porque elas são muito boas. Muito boa, esse material é um dos melhores materiais que tem no mercado. Mas o que acontece? Se ela dobrar, aí a pessoa diz assim, não, mas eu liguei uma boca, tá legal, tá dando a chama legal. Sim. Quando eu ligo a segunda, a terceira, ela cai. Porque muitas vezes você vai deixar ela, quer um espaço, você quebra. Então, muito cuidado. A validade dela vai meio que terminar um pouco a validade dela. Outra coisa que eu queria falar no início da sua chamada, você comentou sobre o cooktop. Sim. Às vezes você faz um móvel planejado na sua cozinha, fica maravilhoso, lindo lá. Fogão, cooktop e o forno. O que acontece? O camarada que vai fazer aquilo ali todo, ali atrás tem uma energia e tem um gás. Sim. Então, o gás ele é mais denso, ele é mais pesado do que o óleo. Uma vez ele vazou, ele vai se dispersar para depois ele chegar aqui, entendeu? Então, pessoal, quando você fizer aquele móvel ali tudinho, peça para o profissional. Então, antes de você iniciar, que a sua arquiteta passar o projeto, chame o profissional do gás, que ele vai orientar a deixar os furos no móvel, que não esteticamente não aparece, mas fica para a segurança do seu equipamento. Agora, a gente vai tirar uma dúvida que, para mim, ela é muito importante. Quando a gente... Se você foi e comprou um móvel adequado, beleza. Mas, às vezes, as pessoas, elas fazem o móvel porque elas querem esse lado estético. Qual é o risco de você ter um cooktop num móvel desse de madeira? É isso que eu estou comentando. Tipo, imagina, você... Porque você enche de um monte de coisa ali dentro, você exatamente. Coloca mantimentos, às vezes você coloca as panelas, você coloca até plásticos, eu já vi até isso. Exatamente. O que acontece? O ideal seria colocar a energia num compartimento e o gás no outro. Mas muitas vezes as pessoas, o condomínio já entrega naquele padrão, a pessoa não tem como mudar. O que acontece? Então coloca energia e gás no mesmo espaço. É como eu estou falando. Busca então um profissional para que ele faça essa separação. Exatamente. Pede para fazer um furo de ventilação, muita gente faz o furo e muita gente faz um corte. Sim. Ali. Qualquer vazamento de gás, ele não se acumula, ele desce para o piso. Aí você vai perceber, ele não se acumula na energia. Então, já é uma grande segurança para a dona de casa. E mais, quando você que tem indústria, você que tem restaurante, você tem na central, próximo ali onde tem um estacionário, sempre tem uma válvula de segurança, de corte, que a gente diz, fora da central. Terminou o expediente, vai lá, fecha. Porque se acontecer de uma coifa, pingar uma coisa ali da coifa e vir a pegar fogo, não vai ter gás para alimentar, porque aquela rede vai estar zerada de gás. Seu Aleixo, qual é os maiores erros hoje que nós encontramos no Brasil, ou melhor dizendo, aqui dentro do nosso estado do Piauí, que seria um alerta, principalmente para as grandes empresas? Porque hoje nós trabalhamos dentro da nossa capital com muitos restaurantes. Muitos restaurantes. Nós temos dentro do estado do Piauí muitos e muitos hotéis e nós sabemos que muitas vezes as pessoas não se atentam
por esse outro lado. Hoje nós estamos tendo, em cada ponto estratégico, nós temos trailers, vários tipos de trailers. Nós temos pessoas que trabalham com gás pequeno também, em espaços pequenos. O que as pessoas têm que ficar atentas, e vocês da Multigás podem orientar essas pessoas? Nós precisamos lembrar que dentro de um restaurante não existe só a vida dos proprietários, mas a vida de milhares de pessoas que passam ali a todo instante. E a gente precisa alertar a população relacionado a isso. O senhor falando aqui dos cuidados é maravilhoso. Aqui, eu não sei o que é. Esse aqui é um tipo de registro isso também? É um tipo de registro, é uma válvula angular. Porque muitas vezes tem uma válvula que você coloca ela fica na horizontal aqui. Sim. Então, quando você coloca ali na parede na sua cozinha, ela vem aqui fora. Você coloca uma mangueira dessa, se ela estiver aqui fora, você quer um espaço para colocar o fogão e ela quebra. Essa aqui não, ela já é angular. Quando ela entrar na parede, ela já sai para cá. Mesmo que você queira espaço, que você encoste o seu fogão aqui, não vai danificar a mangueira. Quer dizer, isso daí já é uma novidade. É uma grande. Isso, e é uma novidade, porque assim, eu não conhecia. Ó, presta atenção, aí a mangueira fica colocada aqui. Aqui de baixo. Essa aqui que é pronto. enrosqueada aqui, né? Exatamente. No caso. Isso. E aí ela fica assim. E aí você vai usar essa... essa válvula para abrir. No caso aqui, ela vertical, ela está aberta. Aí a horizontal aqui, você vem e fecha. Que interessante. Entendeu? Em todos, o que você está me falando aí com relação à segurança, o que a grande situações hoje, grandes acidentes, pode vir acontecer lá um funcionário naquela correria, um feriado, um restaurante cheio. Mas a grande situação é aquela válvula de segurança que tem fora da central. Quando você tem a preocupação de um funcionário toda noite lá fechar, de manhã abrir, a probabilidade de acontecer qualquer acidente pode até acontecer, mas não vai ter aquela coisa. Apartamento, isso aqui fica no hall do apartamento ali fora do seu apartamento, esse aqui fica dentro do seu apartamento, atrás do fogão, do cooktop ou do forno, fogão tradicional e o cooktop e o forno, e essa mangueira. Isso aqui você nem precisa se preocupar em fechar, mas tem muita dona de casa que faz isso. Mas esse aqui que fica lá no hall, todos os condomínios têm isso aqui. Você vai viajar, ou então à noite se você vai dormir fora de casa, alguma dúvida vai dormir fora de casa, fecha aqui, ó. Fechar. Fechou, pronto. Você acredita que tem pessoas que têm a ilusão de achar que fechar não seria o correto? E o correto é fechar. O correto é fechar, porque como eu estou falando, quando você está em uso, a tubulação é um duto de passagem. Quando você para de usar, aquela pressão ela vai. Então, se tiver alguma fissura, algum danificado no material, ou então o próprio tempo mesmo, a probabilidade de se romper é muito mais. Como é o trabalho da Multigás hoje? Como é solicitado esse trabalho de vocês? Eu queria que o senhor falasse para as pessoas que estão assistindo a gente agora. Nós vamos ter aí um feriado gigante, essas orientações são importantes, mas depois do feriado a gente sabe que tudo volta mais ativo ainda, né? Porque todo mundo volta para suas casas, todo mundo para suas empresas, mas nesse exato momento é importante a gente chamar a atenção de que com o feriado se trabalha mais, se vai mais para os restaurantes, se está mais nos hotéis. Como é que a Multigás vai estar trabalhando? A Multigás ela tem uma equipe, tem uma equipe de plantão também, tem um plantonista, ainda tem eu que fico ali de stand-by, né? Porque a gente tem, o nosso funcionário, cada um deles tem um telefone, tem um contato da empresa, então o Alan não atendeu, o plantonista não atendeu o outro, o plantonista não atendeu, sempre tem a segunda via para atender ali, então a terceira. Mas a gente tem um plantão. Muitas vezes as empresas de condomínio ligam para a gente está. Aconteceu várias coisas aqui, até a noite de Natal aconteceu acidente. E vocês estão prontificados? A gente está prontificado ali. É como se diz, né? Se alguém está se divertindo, tem alguém dando retaguarda por trás. Para que evite o problema. Para evite o problema. Então a Multigás tem esse compromisso de, claro, como eu estou falando, alguém está brincando e alguém tem que trabalhar. Então dessa forma a gente tem um plantonista, tem eu e tem as meninas no escritório lá também, que todos eles têm os telefones. Agora o que a gente precisa alertar a população que está assistindo ao nosso programa agora é que nesse exato momento vocês já podem entrar em contato com o pessoal da Multigás, tá? Com esses diretores que tiveram a responsabilidade de vir aqui alertar a população, para que você saiba o que você tem dentro da sua casa, o que está sendo utilizado, como está a segurança da sua família, a preocupação com grandes indústrias, grandes empresas, grandes condomínios que já usam esse sistema, e a gente sabe que são vários, e a tendência é ser toda assim, né? Essa é a verdade. E aí tem essa responsabilidade deles poderem fazer uma visita
também, né? Por exemplo, os síndicos, os empresários que quiserem contratá-los, basta só entrar em contato com vocês. Dicas constantemente também lá no Instagram da Multigás. No caso, o nosso contato é o DDD 86, né? 981827651. Você que está buscando uma equipe de qualidade, material com certificação, pode entrar em contato com a gente. Até por conta de visita, para tirar dúvidas, também a gente vai estar sempre pronto ali para atender. Esse aparelhozinho aqui que o senhor trouxe, ele na verdade é? O medidor. O medidor. Esse aqui é o medidor de vazão. Muitos condomínios é coletivo, né? Coloca o gás lá no recipiente e é rateado para todos. Esse aqui não. Esse aqui cada um é como se fosse água e a luz. Você faz um cadastro com as companhias e esse medidor está lá. Tipo assim, o condomínio fornece gás para todos. Todos. Mas digamos que eu, Vanusa, não quero estar dessa forma. Exato. Aí eu vou na Multigás, entro em contato com vocês da Multigás e digo, olha, eu queria que o gás da minha casa fosse individualizado. Exatamente. Essa é uma oportunidade que eu tenho que talvez muita gente nem saiba. Porque você imagina, tem uma casa que tem 4 pessoas e é só você seu esposo, então você só o seu filho. Tem essa diferença aí, se você é rateado para todo mundo, você vai pagar. E é um direito que esse cliente tem. Exatamente. Sim. Então Muito esse medidor também ele tem validade de 10 anos. 10 anos? 10 anos. Ele contabiliza todo isso aqui, alguém lá do condomínio, então da própria administradora, todos os condomínios têm seu administrador, ele faz a leitura e emite o boleto mensal para você. E você paga lá, entendeu? Muito interessante. Muito interessante. Muito interessante. E diferente de tudo, eu quero dizer para vocês que eu ainda não tinha visto. Talvez muita gente não saiba. Você sabia, Lorena? A Lorena fez uma pergunta, né? Na verdade, ela fez assim um tipo de um questionamento. Lorena fica às vezes preocupada. Fala aí, Lorena, com o cheiro, né? Vira aí, porque a gente não entende, né? Não se preocupe. Olha, é assim, ó. Viu? Às vezes eu tenho a impressão que na minha casa fica com cheiro de gás. Eu olho para o registro, tá fechado, para a boca do fogão, tá fechado, mas eu ainda tenho aquela sensação de que algo tá vazando. Que tem um vazamento. Aí eu imagino que minha mãe realmente precisa trocar a mangueira, e eu não sei se é o material da mangueira, que é aquela comum, transparente, ou se tem algum problema no próprio botijão ou no fogão, para que eu tenha essa sensação de gás vazando assim na cozinha. Vanusa, deixa eu te falar, o que tem a validade. Então, devido ao tempo, pode estar na validade, pode não estar, mas às vezes ela se resseca, principalmente aquela lá transparente. Então, ela tem aqui os adaptadores não estão bem apertados. Aí você passa o sabão, é só aquele vazamento, só que o gás, o pouco vazamento dele, para uma pessoa que tem sente o cheiro melhor do que muitos, ele percebe logo. E o que acontece? Você passa o sabão aí, passa despercebido, porque aquela bolha às vezes demora. Mas a gente tem um equipamento, um detector de gás, que a gente coloca. A gente praticamente, a Multigás hoje já não usa mais sabão. Entendeu? A gente chega com o nosso equipamento lá e coloca ali, ele vai logo dar o alarme dele e vai dizendo a frequência do vazamento. Se for pouco, ele só chega a 2 pontinhos daquele, mas se for muito vazamento, ele vai colocando. Então, observar se a mangueira lá da sua casa está bem com os adaptadores, se ela está ressecada. Porque se ela estiver ressecada, muitas vezes você aperta, mas ela não veda, entendeu? Muito interessante. Eu vou aproveitar que vocês estão aqui e a gente vai chamar a atenção também sobre os cuidados que as pessoas devem ter. Quem vai viajar agora, por exemplo, quem vai deixar a sua casa, você já explicou aí sobre a questão de deixar o registro fechado, né, para quem tem o seu gás em casa, que ainda utiliza esse tipo de registro ainda em casa. Se caso você quiser, você também pode fazer a troca através do pessoal aqui da Multigás. Se você quiser ser individualizado de uma certa forma, com uma responsabilidade mudada dentro do teu condomínio, você não quer estar como os demais, a Multigás também pode marcar presença. É interessante que vocês, que são donos de empresas, indústrias, condomínios, entrem em contato com a equipe da Multigás para que vocês possam ter toda a orientação, saber se está tudo ok. Inclusive, eu queria que o senhor falasse mais uma vez sobre esse trabalho que vocês levam, que é É o detector de gás? Que o senhor identifica que o gás está ali parado. O dentro.
teste de tanquedade. Teste de estanqueidade. Sim. O teste de estanqueidade ele é muito importante, volta a frisar isso aí. Acho importante Porque falar sobre depois que a isso. gente faz esse teste, geralmente a gente marca com condomínio, então com a empresa, um horário que a gente precisa no mínimo de 2 horas e meia de gás parado. A gente mete um ar comprimido com manômetro aferido, Sim. entendeu? E depois de tudo aquilo, a rede está estanque, a gente emite um laudo, emite uma RT. Se for um condomínio, nesse intervalo aí que a gente está fazendo o teste de estanqueidade com os profissionais, a gente também faz uma vistoria dentro dos apartamentos, combina tudinho, marca, faz uma planilha todinho com o condomínio e faz essa visita e vai pontuando. Olha, o seu está vencido, o seu não está vencido, se a gente trocar, fica a critério. Quer dizer, você vai ter uma responsabilidade e, além de tudo, você vai ficar tranquilo. Exatamente. E ainda com o lado autorizado e responsável da Multigás. Isso é muito sério, é uma empresa especializada nesse assunto. Eu queria que o senhor deixasse algumas dicas. Por exemplo, se de repente acontecer um vazamento de gás dentro da minha casa, ou se eu vou viajar, vocês poderiam passar algum tipo de informação, como as pessoas devem se orientar e quais são os cuidados que elas devem ter? Como a Vanusa comentou ali sobre qualquer questão de vazamento, chame primeiro um profissional. Pronto. Mas se não tiver o profissional ali, a tal hora da noite, vai lá, você fecha ou essa válvula aqui, ou então essa válvula aqui, ou então no restaurante fecha ali, entendeu? Não postergue, porque o gás, quando ele se torna perigoso, quando ele começa a se acumular. Abrir porta de casa, Abrir como muitas porta de vezes as pessoas não dizem. aperte, não ligue interruptor, não pegue aquele negócio. Tem gente que liga o ventilador e vai, não faça isso, entendeu? A melhor coisa é abrir, deixar arejado e sair um pouco, mas sempre deixe a válvula fechada. Como eu disse, você vai viajar agora, vá lá no seu condomínio, feche lá no hall, feche essa válvula aqui. Se puder também, feche essa aqui, mas sempre deixe tudo fechado, não deixe nada. Outra observação, quando você fecha isso aqui, muitas vezes você está saindo, o carro vai sair lá, não, bora, você deixa uma boca aberta lá. E fica jogando gás ali. Sim. Muitas vezes ela passa por debaixo da porta e alguém que está passando ali no corredor do apartamento verifica e às vezes tem até que arrombar a porta. Mas se você fechar isso aqui, todo condomínio tem o seu grupo, fecha lá, diz, olha, estou viajando, tira uma foto, já identificou que ali responsabilidade, né? Responsabilidade. Exatamente. Evitar problemas maiores para todo mundo. Só complementando o que a Luiz Sim, fica à falou, vontade. que no caso o vazamento de gás ele ocorre, só que ele necessita de uma fonte de ignição para poder acionar, para haver a explosão. Então é bem importante isso que ele falou, porque o vazamento ele ocorre e no caso não acionar a lâmpada, seja qualquer tipo de interruptor, que ele pode causar explosão, entendeu? Então é bem importante essa informação, porque o gás está vazando ali, a gente já pensa que pode acontecer um acidente, mas para provocar o acidente de fato, tem que ter uma fonte de ignição, entendeu? Muito importante a gente falar sobre esse assunto. As pessoas que quiserem entrar em contato com vocês, fiquem à vontade. Certo. Vocês podem entrar em contato com a gente através do WhatsApp, que é o 86981827651. Lá vai ter o nosso setor comercial, que vai estar de prontidão para tirar todas as suas dúvidas e também para ver e detectar ali qual é o seu tipo de instalação. E também através do nosso Instagram, né, que é o Multigás PI. Lá, semanalmente, a gente está colocando informações a respeito de validade de material, de instalação de gás desde o residencial até o industrial, comercial, então é bem interessante, sim. Conte com a gente, nós queremos acompanhar vocês aí nesses processos, viu? A Multigás hoje tem um certificado? Isso, importante. Nós também somos certificados hoje pela BNT, né? Então isso garante para a gente a nossa mão de obra qualificada e também nosso material também sempre certificado. E a Multigás tem nome, né? Isso. Tem credibilidade, tem história. Essa questão aí que o Alan colocou do certificado, pessoal, a gente só vende material normatizado. Isso. A Multigás, ela tem essa preocupação. A gente chega no cliente, não porque eu fui ali no seu João da esquina, o material era tanto. Mas a gente só vende esse material porque a gente tem um compromisso anual, a gente somos auditados, entendeu? Então é uma coisa muito séria. É o produto de qualidade, porque o produto de vocês realmente tem que estar na norma. Porque você, quando está na sua casa ali, a sua casa que é onde está o seu bem maior que a sua família. Sim. Então, se você colocar coisa de qualidade, com segurança, entendeu? Se você quiser qualquer consultoria da Multigás, a Multigás vai até o seu condomínio, a sua indústria, o seu restaurante, vai analisar. E qualquer atendimento que a gente vai chamar, se a gente vai, o meu medidor está com problema,
Mas a gente não vai só no medidor, a gente vai olhar lá dentro, pode entrar no seu apartamento, pode verificar tudo, já deixa o cliente já a par de qualquer situação. Tá certo. Quero agradecer pela presença de vocês e a gente vai continuar acompanhando vocês nesse processo. A gente quer mostrar mais para a população, tá bom? Certo, obrigado. Muito obrigada. Obrigado pela oportunidade e a gente está aberto aí para qualquer esclarecimento que pedido sobre a questão do gás. Muito obrigada. Aí, tá bom? Obrigada mesmo. Muito obrigada, Multigás. Essa marca que está no mercado e não é de hoje, é uma marca de credibilidade mesmo. E o Bom Dia News fica muito feliz de poder já alertar você que vai viajar, alertar você que vai passar esse feriadão todinho em casa, ficar atento. As dicas são importantes e valiosíssimas. A gente vai para um rápido intervalo comercial, aproveita, dá uma olhadinha, vai lá na cozinha, veja como é que tá lá seu botijão, observa como é que está, na verdade, a mangueira desse botijão. Você já viu que tem novidades, inclusive vou até segurar uma delas aqui para mostrar antes da gente ir para o intervalo. Presta atenção, gente, é diferente. É diferente, são duas. Deixa eu ver a outra, né? Essa daqui, ó, uma é diferente da outra. Essa é a de? Malha de aço. Palha de aço. Malha de aço. E essa? No caso, a diferença é malha de aço tombaque e essa é malha de aço prateada, no caso, né? Que muito bom, interessante. São 2 tipos de material. Mude. São 5 anos, mas de qualidade com a Multigás.